gravar aqui. Começou. Tá. Bom, a primeira coisa para falar para vocês sobre o TCC2, né? E o que eu tenho visto muitos colegas começarem errado o TCC é que não olha, né, a página, né, da que a gente já está aqui. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Agora apareceu para vocês, né? Sim. Apareceu? Apareceu sim, professor. Apareceu, né? Apareceu. Então, a primeira coisa que eu noto, né, e que aí o aluno vai começar errado o TCC, que ele acaba não acessando a página do TCC2, né, e ele não se atenta ao modelo do TCC. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer o TCC2 no formulário, no modelo do TCC1, né? E aí ele começa a não achar as informações. Então aí ele pega, manda de qualquer jeito, o tutor responde, ele não entende. Então a primeira coisa que tem que fazer, antes de começar a fazer o TCC, é vir aqui nesse acesse o modelo e baixar o modelo do TCC2, que ele é diferente do TCC1. Então tem que estar bem claro, o TCC1, vocês fizeram alguma coisa como se fosse um pré-projeto, uma ideia de TCC, e o TCC2, ele tem um outro modelo, né? Então essa é a primeira coisa que tem que fazer. Não pode usar. Vocês vão pegar as informações do TCC1, alguma coisa do TCC1, principalmente aquele lado de metodologia, objetivos e tudo mais, para montar a introdução. É a única coisa que vocês vão pegar do TCC1, mas não pode ser no formato do TCC1. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui o TCC2, né? E a outra coisa que tem que ficar atento é ao cronograma. Então, aqui no cronograma vocês têm aqui a entrega das atividades, né? Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Então, a entrega da atividade 1 vai ser 9 de abril, então tem um tempinho razoável para fazer, mas o que tem que entregar na atividade 1? Tem que entregar a introdução, né? Que aí você vai pegar as informações do TCC1, que é a metodologia, tal, já vou mostrar para vocês, e já vão fazer o primeiro capítulo, né? Então, o que é o capítulo no TCC2? O capítulo é responder os objetivos secundários. Então, o primeiro objetivo secundário vai ser o seu primeiro capítulo, né? E aí você vai ter que fazer um capítulo com no mínimo 5 páginas. Então, se você vai ter que pesquisar mais, né? Pesquisar sobre o seu objetivo, o seu primeiro objetivo secundário, e vai ter que escrever 5 páginas no formato da BNT e tudo mais. Então, você vai ter que estar respondendo o primeiro objetivo. Então, a entrega é até 9 de abril. Agora, eu calculo mais ou menos, para fazer o TCC2, umas 60 horas, né? Que a gente gasta, vocês vão gastar umas 60 horas. Aí são 3 meses, né? 3 meses a gente está falando 20 horas por mês. Se for dividido por semana, a gente está falando que vai gastar 5 horas por semana. Então,
para fazer isso, você já tem que começar o TCC agora, logo já começar agora. Agora, passa a primeira semana, você não usa essas 5 horas, ela vai acumular 10 horas para você gastar na segunda semana. E aí vai. O que acontece muito que eu vejo também com o pessoal, por um problema de trabalho, por um problema que não está animado, por qualquer tipo de problema, vai acumulando e vai deixar para fazer a atividade 1 lá na semana de 9 de abril. O que que vai fazer? Não vai fazer um capítulo bem feito, não vai fazer uma introdução bem feita, vai ter erro de português, vai ter erro de, vai ter erros de ABNT. Que o tutor faz? O tutor pega da nota baixa, né? Aí já começa a compor uma nota baixa para o TCC, né? Bom, aí você entregou, vai para atividade 2. Na atividade 2, você vai ter que fazer os capítulos 2 e 3, né? O, o capítulo 2 é relativo ao objetivo secundário 2 e o capítulo 3 é relativo ao objetivo secundário 3. Aí atividade 2, você vai ter menos tempo, você vai ter apenas 20 dias. Então você vai ter que fazer 2 capítulos, escrever no mínimo 10 páginas para atividade 2. Então por isso que eu falo, comecem agora, porque não é fácil a gente escrever capítulos, né? Não é fácil escrever sobre o assunto. Vocês vão ter que pesquisar, porque a fundamentação teórica que vocês fizeram é pouca comparada aos capítulos que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que responder aos objetivos secundários. Então não pode colocar qualquer coisa, porque os tutores vão começar a questionar que aquilo você não está respondendo o objetivo, tá? Aí você fez e atividade 2 é para entregar dia 30 de abril. Então vocês vê, atividade 1 vocês vão entregar 9 de abril. Atividade 2 vocês vão entregar dia 30 de abril. Vocês têm apenas 20 dias, né? Tem que corrigir o que o tutor apontou da atividade 1 e ainda tem que fazer os capítulos 2 e 3. Fez os capítulos 2 e 3, aí você vai para a atividade 3, que aí é a parte final. Você tem que compor todo a parte do TCC, que é a parte de resumo, dedicatórias. Você tem que fazer uma parte de considerações finais. Não é tão complexo, mas também é trabalhoso. Então, vai ter mais um mês para fazer a atividade 3. Então, as 3 atividades vão valer 6.000 pontos, né? Então, e aí, se você... depois você vai para a defesa, né? E aí a defesa vale mais 4.000 pontos. Você precisa de 6.000 pontos para ser aprovado, tá? Então, é esse o quadro de como vai fazer o TCC, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem o modelo, né? Vocês vão reparar, não tá aparecendo para vocês. Deixa eu... Agora tá, né? Então, o modelo do TCC2, ele é diferente, como eu falei, ele é diferente do TCC1. Então, aqui a parte de cabeçalho muitas vezes engana, porque aqui é parecido, mas quando você começa a entrar na parte da definição dele, né, que aqui já tem a parte de informações da banca, né? Vocês não precisam colocar no final, lá no finalzão, não precisa colocar porque
muitas vezes, quando vocês entregam o TCC, ainda não tem os professores definidos para a banca, né? Então, aqui pode deixar em branco. Mas aí vocês têm a parte de dedicação, que você tem que dedicar o trabalho para alguém, você fala, você faz alguma dedicatória, né? A um professor legal que vocês tiveram, tudo, né? Agradecimento, né? Tudo isso aqui faz parte do TCC, mas é a parte final que vocês vão entregar lá na atividade 3. Alguma frase? Licença. Oi? Oi. Desculpa, professor. Pode falar. Não sei se o pessoal está conseguindo visualizar, mas eu não estou conseguindo visualizar. Agora atualizou. Acabou de Ah, atualizar. atualizou? Tá. Vai falando, Obrigada, porque... professor. Não, tudo bem, porque às vezes a internet fica lenta, vão falando. Então, aqui tem a parte da alguma frase de impacto que vocês querem colocar, né? Aí já vem o resumo. Então, o resumo, toda essa parte que eu passei até agora faz parte da atividade 3. Então, vocês não têm que se preocupar nessa primeira parte, tá? Da atividade 1. Aí vocês vão ter que, se tiver figura no trabalho de vocês, vocês têm que fazer um sumário de figura, apontando em cada página onde está a figura. Normalmente é bom colocar figura, né? Ajuda no tamanho do capítulo de 5 páginas, você coloca umas figuras para encher um pouquinho, né, o trabalho. Tabelas, né? Às vezes tem tabelas que demonstram valores, alguma coisa, você também tem que relatar aqui, né? Então, tudo isso faz parte da entrega final, né? Quadros, às vezes vocês têm algum trabalho, alguns quadros que vocês definiram, tudo, que buscaram em algum livro, né? Abreviação, abreviaturas, né? Que vocês utilizaram dentro do trabalho, que às vezes você coloca lá IBGE, né? Então você tem que colocar o que significa abreviatura. Então vem na frente do seu trabalho, tá? O sumário, então se vocês olharem aqui e lembrarem do TCC1, vocês vão ver que o sumário do, do, do TCC2 é diferente do sumário do TCC1. Então, muitos colegas que eu repetindo, né, pegam o modelo do TCC1 e aí não vão conseguir encaixar no sumário. Tem que seguir o modelo do TCC2. Eu repito bastante para que vocês não errem, né? Aí tem as regras, né? O que tem que ter no sumário, negrito. Vocês têm que seguir à risca o que está falando nesse modelo, né? Tem as explicações e tudo mais. A introdução. Então, a introdução faz parte da atividade 1. Então, o que ele está falando aqui, né? O tamanho das linhas, o espaçamento, tem que seguir, tem que seguir ajustado os dois lados. Então, muitos alunos não utilizam essa parte de ajuste, vai para o tutor, o tutor segue a risca, ele corrige com um gabarito, né? Não está seguindo aquilo que está falando, na linha de cada parágrafo tem que ter o recurso de um e-mail, isso aqui, né? Essa parte aqui. Se não tiver, ele vai descontar ponto. Então, tem que usar essa configuração aqui, tá? Tudo é definido, tudo é mostrado, mas muitas vezes o pessoal não presta atenção e faz de qualquer jeito e perde ponto, né? E aí ele comenta aqui, ó, a introdução deve ter 5 a 6 parágrafos bem elaborados, descrevendo de maneira geral seu tema. Não faça parágrafos com menos de 4 ou 5 linhas. O tutor segue à risca essa correção, tá? A introdução deve explicitar com clareza qual o tema. Uma boa introdução deve trazer os elementos desenvolvidos no seu projeto de pesquisa, a contextualização do tema, justificativa, problema de pesquisa, metodologia,
Quer dizer, essas 3 linhas aqui, vocês têm desenvolvido de alguma forma no TCC1. Vocês têm que pegar o que foi escrito lá e transformar cada uma das coisas em parágrafo. É o que ele fala aqui, ó. 5 a 6 parágrafos. Então, esses 5 a 6 parágrafos têm que estar falando sobre o seu tema, falar alguma coisa do seu tema, um parágrafo para falar do seu tema. Não pode fazer a introdução inteira falando do tema, é só um parágrafo, bem, o que ele fala aqui, bem sucinto, né? E depois você tem que ter um parágrafo para justificativa, um parágrafo para o problema, um parágrafo para metodologia e um parágrafo para os objetivos. Então, a composição da sua introdução é essa. Muitos alunos tiram nota baixa porque fazem uma introdução inteira falando do tema e esquecem de colocar esses pontos que estão sendo abordados aqui, tá? Que mais? O texto deve ser redigido de forma impessoal e formal, né? Então, evitar gíria, né? Tem muitos colegas que estão acostumados com escrever no WhatsApp, não sei o que, coloca gíria, coloca abreviação, você, VC, né? E aí o tutor corrige e tira pontos, né? Aí ele fala no terceiro parágrafo, primeiro parágrafo, então tem que seguir essa regra do que está sendo definido aqui. Se fizer igualzinho, da forma que está aqui, olha lá, no quarto parágrafo você irá apresentar os objetivos geral e específico. Você tem ele por pontos. Aqui você vai ter que criar um parágrafo de umas 4 ou 5 linhas explicando o objetivo geral e específico, tá? Aí depois vocês vão ter que falar da metodologia, né? Falando que seu trabalho é uma revisão bibliográfica. Isso já está claro para vocês lá do TCC1, né? Que não é para fazer nada sobre estudo de caso. Então, o último parágrafo tem que falar da metodologia. Essa metodologia você já tem lá no TCC1. Então, você só dá uma trabalhadinha, incrementa um pouco, aumenta um parágrafo e pronto, né? Objetivos específicos, né? Representações necessárias para atingir o objetivo geral, tá? E aí vem, né? O capítulo 1 deverá abordar o seu conteúdo do objetivo 1. Foi aquilo que eu falei, né? Então, vocês têm que pegar no capítulo 1, colocar um título e escrever sobre o seu objetivo 1. Foi aquele objetivo que você falou. Entender o que é gestão de pessoas, aí vocês vão ter que descrever no mínimo um capítulo com no mínimo 5 páginas, tá? Tranquilo, deu para entender o que é a introdução, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite. No caso, na primeira parte do TCC, a minha foi sobre estratégia motivacional, né? Tá. Então, a segunda parte vai ter que ser continuação dela, certo? Isso. Na verdade, o seu TCC1 você fez como se fosse um pré-projeto, uma ideia da sua pesquisa, né? E agora você vai ter que realmente fazer sua pesquisa, que são os capítulos, né? Certo. Tá. Tá? Tá bom. Que mais? Aqui é mais coisa que eles comentam, tal, né? Então você vai ter que ter 3 capítulos, né? Tá aqui e sempre naquela linha da ABNT. Então, aqui dentro ele comenta o que você dentro desse modelo, como que você faz a citação e tudo mais, né? Aí o primeiro capítulo, o desenvolvimento do TCC compreende todos os capítulos elaborados no trabalho. Segundo, a mesma formatação,
para o corpo do texto indicado na introdução do modelo, né, do template. Para um melhor desenvolvimento, recomenda-se a redação de 3 capítulos textuais. Então, é texto mesmo, né? Uma dica é seguir os objetivos específicos que você elencou no projeto. Então, o TCC1 é o que eles chamam aqui de projeto. Como foram elencados 3 objetivos específicos, cada título do capítulo deve levar o leitor a compreender que cada um dos seus objetivos propostos está sendo lançado. Então, aqui, o que você fez? De repente, você tinha lá um objetivo específico que descrevia 2 linhas o objetivo específico. Então, você tem que procurar um título para o seu capítulo curto, né? Não pode ser 2 linhas. Então, você tem que pensar alguma coisa que vá fazer o que ele fala aqui, né? Cada capítulo deve levar o leitor compreender que cada um dos seus objetivos propostos está sendo alcançado, né? Então, você dá um título e tem que responder aquilo que o seu capítulo tem que responder aquilo que você colocou no seu objetivo, tá? Aqui, falando o que eu tinha comentado, né? Não usar você, que, PQ, são abreviações que a gente usa na escrita em WhatsApp e tudo mais, né? Aí tem sempre que se preocupar com o espaço, né? Então vocês veem que aqui ele tem um espaçamento de 1,5, ele tem um parágrafo de 1,25, então muitos colegas não colocam esse parágrafo, começa a escrita do parágrafo aqui. Não, tem que ter essa diferença, 1,5. Então, isso faz tudo parte da ABNT, né? Então, aqui tem os títulos, como tem o espaçamento, o tamanho, subtítulo, né? Então, tudo que você for fazer tem a explicação aqui no modelo, né? Figura, como que você coloca a figura? Então, a figura tem que ter um título, tem que ter uma fonte. Então, aqui ele dá o título, a, a referência, né? Por exemplo, aqui, figura 3 em negrito, e o título da sua figura não é em negrito, né? Fonte normal com tamanho 12. Tem que seguir essa regra. E também tem que dar a fonte de onde você tirou isso. Se você não tirou nenhum lugar, se você bolou o desenho, você coloca aqui, fonte elaborado pelo autor, né? Mas a maioria das vezes a gente vai buscar em algum livro, alguma coisa, uma figura, né? Recomendo que vocês usem figura, porque ajuda um pouco na redução das 5 páginas que tem que escrever. Não pode encher de figura, mas pelo menos uma figura já te economiza 1/4 de página, né? Então, aí tem a tabela, como que faz a tabela, da mesma forma, como que você faz a citação, como que é feita a tabela, como que é a fonte, né? Você vai fazer uma tabela, vem aqui no modelo e olha como ele como que tá descrevendo, tá? Se for um quadro, como que é o quadro, como que tem que ser feito, da mesma forma, negrito só no nome, né? E uma coisa, só voltar um pouco aqui, né? Por exemplo, a figura, né? Você escreve um texto e você referencia a figura, como ele está dizendo aqui, ó. Existem nas relações humanas estabelecidas entre os indivíduos e a própria natureza um conjunto de necessidades básicas as quais seguem um nível hierárquico, e falando, e aí aponta como figura 3, né? Então tá aqui. O seu texto referencia a figura
que está aqui. Então, todas as figuras que você for colocar tem uma numeração, né? E para fazer essa referência, tá? Depois, se você colocar figura, tem que colocar lá no sumário de figuras, na lista de figuras, no início do seu trabalho, tá? Que mais? Aí o segundo capítulo, a mesma coisa, né? Aqui ele dá exemplo das citações diretas, citações indiretas. Você não pode fazer uma página inteira sem ter uma citação. Lembre-se que vocês estão fazendo uma pesquisa bibliográfica. Então, tudo que vocês forem escrever tem que ser relativo à pesquisa de vocês. Então, tem que sempre falar de onde vocês tiraram, né? Então, é como ele fala aqui. Fala da NBR, fala aqui de acordo com Freitas, né? O tio da Cíntia, né? Nem sabia que ele era escritor, hein, Cíntia? Me apresenta esse tio aí, que eu não conheço. Então, aqui, olha, tá vendo? Ele tá fazendo uma citação, né? De acordo com Freitas, e aqui é o ano do livro, a página, e ele tira aqui, é uma citação direta, ele pegou direto do livro, mas poderia tirar uma ideia, mas tem que dar sempre o crédito para o autor. Se você escrever uma página inteira sem citação, o tutor vai falar, de onde você tirou isso, né? Então, precisa ter citação. Deixa eu ver o que mais que pode falar aqui. Aqui ele dá o modelo, né? O modelo de como você vai fazer o espaçamento, né? Aí, esse também é um ponto que a gente vê muitos alunos errarem, né? Quando você faz uma citação longa, então vocês viram que essa anterior era uma citação curta, né? Deixa eu voltar aqui. Essa aqui era uma citação direta, curta, menos de 3 linhas, você faz dentro do próprio parágrafo que você está fazendo. Quando você vai fazer uma citação longa, tem que fazer desse tipo. Quando é mais de 3 linhas, você tem que fazer ela com recuo, ela tem que ficar sempre embaixo do número 4 aqui, tá vendo? Ela tem que começar sempre aqui, e o tamanho da letra é menor, é 10, né? Então, a gente trabalha aqui com tamanho 12, aqui vai fazer com tamanho 10, tá? Então, esse aqui a gente vê também muitos alunos errarem. E, na citação direta, tudo vai dentro do parênteses com letra maiúscula, tá? Que mais? Ele fala aqui do APUD, né? O APUD é quando você pega um texto de um outro autor, né? Então você fala que você dá o APUD, mas a minha sugestão é não usar muito o APUD porque é um pouco complexo para usar. Fujam disso, tá? Fala para ler o manual, né? Você pode usar também, se você quiser fazer pesquisa pela internet, tem esses sites aqui, ele dá alguns, né? Esse aqui é o Google Acadêmico, né? Então também dá para usar, né? Aí tem o quarto capítulo, desculpa, o terceiro capítulo, que já é na atividade 2, né? Aí aquilo que eu falei, na atividade 3, vocês vão fazer considerações finais, vão fazer todas as correções que o tutor falou e mais as considerações finais, tá? As referências, então, tudo que você usou de livros, você tem que colocar aqui as referências, né? Então, aqui ele dá os modelos, a forma de como fazer a referência, separar por uma linha em branco. Então, é sempre na linha
de seguir as regras da BNT, tá? Se você não fizer nesse formato, o tutor vai te descontar pontos, tá? Então, um livro com autor, aquele dá dica, né? É o sobrenome do autor, vírgula, em maiúsculo, em caixa alta, né? E o nome do autor. Título do livro em negrito, né? Então fica dessa forma. Aquele dá escrito, explicando o que é, e aquele está demonstrando. Então, o sobrenome é Fazenda, aí o título do livro em negrito, aí você dá a cidade que foi escrito, né? A editora e o ano, né? Porque esse ano aqui você vai usar lá como referência, né? Então ele dá todos os modelos de como apresentar nas referências, tá? Tem diversos modelos que vocês podem seguir, tá? Deixa eu ver o que mais. Tudo, se você quiser site, alguma coisa, ele dá aqui todos os exemplos, tá? Se você for colocar algum anexo, vai para o final, né? Muitas vezes a gente não usa anexo, né? Dúvidas, pessoal? Eu tenho, professor. Pode falar. Eu mandando a atividade 1, então eu não preciso esperar o retorno da tutora para já poder mandar a atividade 2? O ideal, né, é você esperar, né? Porque na atividade 2 você vai ter que corrigir a atividade 1, né? Então, o bom é você já ir fazendo a atividade 2, né? Já vai fazendo os capítulos, porque vocês viram que vocês vão ter 20 dias para fazer 2 capítulos, então faz a atividade 1. Eu acho assim que umas 3 semanas você já tenha a atividade 1 feita, né? Já manda para o tutor e já começa a trabalhar na atividade 2, nos capítulos da atividade 2, tá? Para quê? O tutor, se fizer correção, na parte da atividade 2, você já corrige, né? Eu nem sei se abre para postar antes da entrega final do dia 9/4. Uhum, Se você postar, muito provavelmente o tutor não vai ver, né? Uhum. Então, o legal é aquilo, fazer direitinho atividade 1, né? E vai mandando, o quanto antes mandar, quer dizer, se alguém já tiver pronto, por exemplo, na semana que vem, já mandar, com certeza o tutor vai responder logo, porque ninguém está mandando. Aí ele responde, vocês têm três chances de corrigir, né? Então, é bem tranquilo. Agora, o que eu falo sempre, não deixem para fazer no final. Começa a fazer já. Porque para escrever, vocês vão ter que pesquisar, né? E pesquisar bastante sobre cada um dos assuntos que vocês colocaram nos objetivos secundários, né? Então, vocês vão ter que pesquisar bastante, né? E começar a fazer. Se deixar para muito em cima, vai ter problema, né? Então a gente tem visto vários colegas, né, que reprovaram por ir deixando, né? Então eu fico sempre cobrando, gente, ninguém nem abriu a página do TCC. Vocês vão ver direto, vocês já viram o semestre passado, né? Olha, ninguém abriu, vocês estão fazendo, né? E vai deixando. Aí chega